Mais um dia que começa. Mais um dia que você agradece por mais uma aula de matemática. Você já parou para pensar que a matemática está presente em todos os momentos da sua vida, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir? A matemática pode estar em qualquer lugar. A matemática, ela pode estar, inclusive, numa xícara de café. A matemática, ela pode estar até em objetos que você não tem nem ideia o nome. Esse é açucareiro. Você fica pensando muitas vezes e inclusive até duvida que possa ter tanta matemática na sua vida. Mas uma coisa eu posso dizer para você: a geometria está em todo lugar. Então, escove seus dentes, se prepare, porque a aula de hoje vai ser muito especial. E hoje não vai ser diferente. Acompanha comigo a aula sobre sólidos geométricos, presente no seu dia a dia. Toca a vinheta aí, meu amigo. Pois é, meus queridos alunos, hoje nós começamos então a parte de figuras geométricas espaciais, especificamente os sólidos geométricos. E o que é um sólido geométrico? Ora, o sólido geométrico é todo sólido tridimensional da terceira dimensão, ou seja, é um sólido que possui comprimento, largura e altura. Vocês podem ver aqui uma imagem de um quarto onde há vários sólidos geométricos. Inclusive, nós mesmos somos sólidos geométricos, porque nós temos comprimento, altura e largura. Pode até parecer que alguns sólidos não têm altura, mas têm profundidade. Observem como estão organizadas as três semirretas de profundidade, de altura e de largura, como se elas estivessem no cantinho do quarto. Essas três semirretas são perpendiculares entre si, que caracteriza a nossa terceira dimensão. Vamos agora ver um pouco mais sobre os sólidos geométricos que nós vamos estudar na aula de hoje e na próxima semana. Existem três tipos de sólidos geométricos, três classificações para sólidos geométricos. São elas: poliedros, corpos redondos e outros sólidos geométricos. Observem as características ou alguma característica que diferencia esses três tipos de sólidos geométricos. Podem observar, galerinha, ali nos poliedros nós temos três exemplos de poliedros, nos corpos redondos nós temos três exemplos e no outros nós temos um exemplo só. Aí a pergunta que está aqui em cima: você vê alguma diferença entre poliedro e corpos redondos? Ao vivo. Pensa. Observa nos poliedros e nos corpos redondos. O que a gente pode observar em relação a esses dois tipos de sólidos geométricos? Tá esperando eu dar a resposta, né? É. Bom, a principal diferença é a facilidade em que esses sólidos têm de rolar. Então, um poliedro ele não rola com facilidade. Entretanto, os corpos redondos eles rolam com facilidade. A gente também pode dizer que os corpos redondos, em relação aos poliedros, possuem a sua superfície curva, ok? Diferentemente dos outros sólidos que não sejam poliedros, e tem ali apenas uma parte curva e a gente percebe também que não são fáceis de rolar. Então, basicamente, a diferença entre poliedros e corpos redondos é que os corpos redondos têm facilidade em rolar, os poliedros não têm facilidade de rolar. Claro que, ainda na aula de hoje, nós vamos ver outras diferenças e outras características. Vamos começar estudando os poliedros. Vejam a definição.
Poliedros são figuras geométricas espaciais limitadas por uma quantidade finita de polígonos. Poliedros, cada lado de um polígono é também lado de apenas um outro polígono. Poli significa muitas e edros significa faces. É grego. Poliedro, sólido de muitas faces. As faces de um poliedro são polígonos. Então, nós podemos observar nos exemplos aqui que todos esses sólidos aqui, todos esses sólidos são poliedros. Por quê? Porque todas as faces, ou seja, cada face do poliedro é um polígono. Então, nós temos ali esse poliedro cuja face é um quadrilátero, esse aqui também é um quadrilátero. Observem aqui que nesse sólido aqui tem uma face que é um pentágono e tem uma face que é quadrilátero. Nesse sólido aqui tem uma face que é um triângulo. Nesse poliedro. Nesse poliedro aqui a gente pode observar que tem uma face que é um trapézio. Nesse poliedro legal aqui nós temos mais uma vez a face triangular. E nesse último poliedro aqui nós observamos outra face pentagonal. Então, poliedros. As faces são todas polígonos. Lembra de polígono, né? A gente viu isso na aula anterior. Dentre os poliedros, nós também temos dois tipos de poliedros. Os poliedros convexos e os poliedros não convexos. Só para antecipar, os poliedros que nós vamos estudar agora serão os poliedros convexos. Tá, professor, mas qual é a diferença entre poliedro convexo e poliedro não convexo? Vocês podem ver aqui na figura. Todo poliedro convexo é aquele poliedro em que, ao unir dois pontos quaisquer do poliedro, eu vou formar um segmento de reta de forma que todos os pontos desse segmento de reta estarão contidos no poliedro. Se a gente observar o exemplo aqui dos poliedros convexos, percebam que foi feito um segmento de reta de R até S e esse pedacinho ele está dentro do poliedro. Eu esqueci de falar para vocês. Olha só. Peguem esse poliedro aqui, ok? Então, vejam que toda linha contínua vai representar a linha que a gente está enxergando. Aqui está no primeiro plano, ok? E toda a linha tracejada, que vocês estão observando que tem umas linhazinhas tracejadas ali, representam as linhas que estão atrás do poliedro, ou atrás da figura, ok? Então, linha contínua é a linha que a gente enxerga. Linha tracejada é a linha que a gente não enxerga. Isso é para dar a ideia de profundidade, ok? Por isso que o segmento ali que une o R e o S está tracejadinho. Por quê? Porque está dentro do poliedro. E ele está completamente dentro do poliedro. Dessa forma, esse poliedro que eu marquei aí, ele é um poliedro convexo. E a mesma coisa ocorre com o poliedro de baixo. Professor, aquele poliedro de baixo ali eu não estou entendendo muito bem não. Bom, vejam o seguinte, que esse pedacinho aqui, ó, é como se fosse um corte que fizeram no sólido todo, ok? E mesmo assim, ele continua sendo um poliedro convexo. Quaisquer dois pontos que eu una que pertencem ao poliedro, vai formar um segmento que está completamente contido nesse poliedro. Agora, se vocês observarem os poliedros não convexos, esses que estão aparecendo aqui, a gente vai perceber uma certa característica. Observem esse primeiro poliedro aqui, que vocês veem que parece uma mesa, né? Parece uma cadeira, um banco. Vejam que quando eu uno os pontos R e U, então ó, o ponto R e o ponto 1, então se eu unir esses dois pontos, vai ter um pedaço desse segmento que vai ficar do lado de fora do poliedro. Se isso acontecer, por menor que seja o pedacinho que ficar de fora, então tem um poliedro não convexo. Isso a gente observa aqui, entre os pontos S e entre o ponto S e o ponto T. Ficou aquele pedacinho ali de fora do poliedro. Se ficou um pedacinho fora, então é um poliedro não convexo. E o mesmo a gente pode observar no poliedro de baixo. Vejam que o segmento que une os pontos S e T, ele fica de fora do poliedro.
Então, caracterizando assim um poliedro não convexo. Bom, professor, nós vamos utilizar apenas poliedros convexos, correto? Exatamente, pessoal. Essa parte aqui é só para mostrar para vocês que dentro dos poliedros nós ainda temos duas classificações, os convexos e os não convexos. Os não convexos vocês podem deixar para estudar um pouco mais tarde, mas agora, para nós, o que nós vamos fazer é estudar os poliedros convexos. Acompanhe aí. Em todo poliedro, nós temos os seguintes elementos: as faces, as arestas e os vértices. Observem aqui o exemplo do que são, do que é uma face, do que é aresta e do que é vértice num poliedro que vocês já conhecem muito bem. Para quem não conhece, eu apresento aqui um possível cubo. Vejam só que a face nada mais é do que aquele polígono que, ao se unir com outros polígonos, fecha o sólido e forma um poliedro. A aresta são os lados dos polígonos. Ou melhor dizendo, a gente pode dizer que as arestas são as estruturas que mantêm o sólido em um poliedro rígido. Ok? E o vértice nada mais são do que os pontos que unem as arestas. Ok? São os cantinhos dos poliedros. Agora, olha só. Para esse sólido em questão, nós temos quantas faces? Vamos contar? Olha só. Nós temos a face laranjinha, que já está sendo contada, uma. Nós temos a face que está aqui na frente, ó, duas, ok? Nós temos a face aqui de cima, 3. Nós temos a face desse lado, 4. Mas olha só, essas são as faces que a gente está enxergando. Agora, vejam que nós temos uma outra face aqui embaixo, ó. Aqui embaixo é outra face. Conta aí, 5. E nós temos uma face que está lá atrás. Então, nós temos 6 faces no total desse nosso poliedro. Bom, dá para determinar o número de arestas? Bom, para que o número de arestas é o número de segmentos ali que unem os vértices, ou são os lados dos polígonos, né, ou é a estrutura do poliedro, então a gente pode continuar contando. Ali já tem 3 arestas, ó. 1, 2, 3. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui atrás, 10 aqui atrás, 11 aqui atrás e 12. Então, são 12 arestas. Aqui são 6 faces. Meu Deus, ficou horroroso aquele 6. Agora sim, 6 faces. Dá para determinar o número de vértices? Bom, já que os vértices são os pontos que unem as arestas, e nós já temos 3 ali, então basta agora a gente contar os pontos que faltam. São aqueles que unem as arestas. Então eu tenho aqui 1, mais 2, 3, 4, 5. Bom, isso dá um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Percebo então, face é o polígono que forma realmente o poliedro. A aresta é a estrutura, é o esqueleto do poliedro. São as linhas que unem aos vértices, que nada mais são do que os cantinhos do poliedro. Simples, né, pessoal? Isso em todo poliedro, seja ele convexo ou seja ele não convexo. No nosso caso, somente poliedro convexo. Então, são 3 elementos: faces, arestas e vértices. Tomem cuidado. Agora nós estamos na geometria espacial, vendo as figuras espaciais. Então, não é polígono, segmento e ponto. Não, é face, que é um polígono, aresta, que é um segmento, e vértice, que é um ponto. Mas dentro da área da geometria espacial, vocês vão usar o nome corretinho. Certo, galerinha? Muito bem, galerinha. Vocês podem estar observando aqui que nós temos um octaedro truncado. Sor, que nome doido, Sor! Esqueçam o nome por enquanto, mas o que a gente está observando aqui nada mais é do que um poliedro. Olha só que legal esse poliedro aqui. Parece uma bola de futebol, né, pessoal? Parece mesmo uma bola de futebol, ok? Aqui, eu vou deixar ele rodando aqui enquanto a gente vai conversando, tá? Esse carinha aqui que vocês estão vendo é um poliedro, ok? Bom,
Vejam que ele tem faces que são quadrados, que são quadrangulares, e tem faces que são hexagonais, ou seja, que tem 6 lados, ok? Bom, parei aqui. Vejam o seguinte, que eu posso aproveitar esse desenho aqui, vamos pegar aqui uma cor amarelinha, vejam só, ele tem essa face aqui, que é uma face hexagonal, ele tem essa face aqui, que é uma face quadrangular, tá? Onde é que estão as arestas aqui? A gente pode determinar as arestas. Então, eu tenho aqui uma aresta aqui, outra aresta aqui, outra aresta aqui, outra aqui. Ó, então, todas essas linhas que eu estou fazendo aqui, galerinha, são as arestas. Elas não estão saindo bem em cima aqui por causa da aferição do programa. Mas toda essa galerinha aqui são as arestas. Então, vimos as faces ali antes, algumas, né? 2 faces que eu marquei. E agora nós estamos vendo as arestas. E também a gente pode marcar também, deixa eu usar, pode ser verde. Vamos usar um verde fluorescente. Ó, e aí nós temos aqui, ó, pessoal, os vértices, alguns vértices que são os cantinhos aqui, pessoal, do nosso poliedro. Pessoal, no momento, nós não vamos nos preocupar em trabalhar muito com vários poliedros. Existem alguns poliedros que são básicos. A ideia de trabalhar com geometria espacial é exatamente para que vocês possam ter uma noção de espaço, profundidade e estimativa de tamanho, tá? Vamos continuar aqui, girando esse carinha aqui. Opa! Girando esse carinha aqui. Olha só que legal, pessoal. Então, esse cara aqui é muito doido, velho. Tá? Vamos pegar um outro poliedro aqui. Vamos pegar um poliedro aqui. Vamos pegar o dodecaedro truncado. Olha só que doideira, cara. Olha só. Senhor, esse aqui sim. Meu Deus, é muito doido. É muito doido. Olha só isso aqui, pessoal. Essa imagem como tá aqui, nós temos... Se eu pegar essa parte aqui, ó. Opa. Pegar essa parte aqui, ó, galerinha. Essa parte aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos ali só 6 faces, sendo 5 triangulares, ok? E uma dessas faces aqui, que é essa aqui que eu pintei de verde, eu ver, ela é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela é não, ela é confusa aqui, né? Ela é de somente um decágono. Deca porque tem 10 lados, né? E gono porque tem ângulos, né? Então, 10 ângulos, ok? Muito louco, né, velho? Muito legal isso aqui, ó. Esse aqui é um software chamado, é um aplicativo, software chamado Poly 1.12. É muito legal, ele tem várias imagens aqui, a gente pode mudar aqui a forma dele, olha só como é que ficou. Ficou escurinho, né? Mas aqui a gente bota as arestas, né? E a gente pode fazer ele, vou fazer assim, ó. Girando, 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 parou! E não parou. Ó, a gente pode fazer ele devagarinho, assim, girando, para que a gente possa observar. Notem só que ele tem uma questão de cores. E a gente pode mudar, né? Eu posso pegar aqui, por exemplo... vamos pegar aqui os sólidos de Catalão. Olha só esse cara aqui, bem confuso até de entender esse cara aqui, né, gente? Olha só, que legal. Vamos pegar um tetraedro, vamos pegar um hexaedro. Cara, olha só que louco isso aqui, ó. Gente, esse software aqui, ele é gratuito, vocês podem baixar da internet, ok? E o ícone dele é uma piramidezinha. Tá, uma piramidezinha assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer em amarelinha assim, uma piramidezinha. Opa. É uma piramidezinha amarela assim, é um negocinho assim, ó. Tá? Para quem quiser, a pirâmide tá horrível. Para quem quiser, é uma piramidezinha amarela o ícone assim, tá, pessoal? Poly 1.12 muito legal, até para vocês terem uma ideia de como visualizar faces, vértices, arestas, muito bacana. OK, pessoal? Então são esses os 3 elementos de um poliedro, tá? Dentre os poliedros, nós chamamos atenção para os ditos poliedros de Platão.
Já dizia Platão que a matemática é a honra do espírito humano. Então, se você é um ser humano, honre seu espírito e estude matemática. Quem são os poliedros de Platão? São 5 poliedros de Platão, denominados poliedros regulares, ok? O que significa o termo regular? Significa que todas as arestas todas as arestas são congruentes e as faces são formadas por apenas uma figura e essas faces são polígonos, têm a mesma área, têm o mesmo tamanho, ok? E somente 5 poliedros conseguem respeitar esse critério ou esses critérios ou essas condições, ok? São esses poliedros que vocês estão vendo aqui, ok? Temos ali o tetraedro, ok? O tetraedro também conhecido como pirâmide triangular. Nós vamos chegar lá em breve. Tetraedro, 4 faces. Lembra que edro significa faces, ok? Nós temos também o icosaedro, que é esse nosso amiguinho amarelo aí. Senhor, ico é o quê? 20. Então, como tem o icoságono de 20 ângulos, nós temos o icosaedro de 20 faces triangulares, ok? Nós temos também lá o nosso octaedro. O octaedro é bem parecido com uma pedra tipo diamante. E ele tem 8 faces, tá? 8 faces triangulares. Temos também o hexaedro. É esse carinha que está aqui, ó, em cima, de lilás, né? O hexaedro, também conhecido como cubo. Vamos só lembrar, pessoal, que todos esses sólidos, esses poliedros de Platão, eles têm as arestas de mesma medida. E uma das características do cubo é exatamente ter arestas de mesma medida, perpendiculares entre si e faces de mesma área. E nós temos também o dodecaedro. Dodeca, 2 mais 10, 12. Então, dodecaedro, 12 faces. E aqui nós temos 12 faces pentagonais, ok? Quando eu estudei poliedros, eu me lembro do meu professor dizendo: quer lembrar dos poliedros de Platão? É só tu lembrar do Todd. E aí a gente, Todd, do que ele está falando? Claro, Todd. Vou escrever aqui, ó. Todd. O que é o Todd? Pega as iniciais. É o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Todd. Esses são os poliedros de Platão. E existe também uma ideia aqui de que cada um desses elementos representa um elemento da natureza. Será que vocês conseguem me responder qual elemento representa cada uma desses poliedros aqui? Por exemplo, o tetraedro, qual elemento da natureza ele representa? Lembrem-se que os elementos são água, fogo, terra e ar. São 4 elementos, mas são 5 sólidos. O que será que representa o quinto sólido?